Gestão e Mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, está no ar mais um programa Gestão e Mercado, TV Marília, Canal 4, sob a direção do Paulo César. E como sempre, nós temos um convidado muito especial e hoje a coisa é séria. Hoje nós temos aqui o nosso auditor interno da Universidade de Marília, o Eduardo Franco. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Henrique, pelo convite. É um prazer estar aqui falando do seu programa e falar de auditoria, que é um tema, às vezes, tão temido por alguém, mas é bem tranquilo. Eduardo, a nossa primeira pergunta de praxe, queria que você contasse para os nossos milhões de telespectadores sobre a sua trajetória, Eu sei que você tem um vínculo muito forte com a Unimar, então conta para nós. É verdade, Henrique. Eu falo que eu nasci Unimar. Minha mãe fez faculdade aqui e morava fora. E ela grávida, esperando eu, ela viajava todo dia para cá. Então eu falo que a minha trajetória é desde quando eu nasci aqui na Unimar. Em 2000 eu comecei a faculdade aqui na Unimar, de contabilidade. Me formei, depois eu fiz administração aqui dentro, assumi o posto de auditor interno da universidade. Casei aqui, conheci minha esposa aqui. Meu filho nasceu com 2 meses. Faz 2 meses que ele nasceu aqui na Unimar também. Então, o meu laço aí é muito forte com a Unimar. Eu vivo Unimar. Que legal. Você falou assumir o posto, mas o que contribuiu para que você assumisse esse posto de auditor, É óbvio que foram as suas qualidades, os cursos que você fez. Henrique, eu sempre tive uma vontade, desde quando eu fazia técnica de contabilidade em Assis, de ser auditor da Receita Federal. Então, eu estudava bastante sobre auditoria, eu gostava muito daquela questão de controle interno, de conferência, de conseguir melhorar algum processo. E aí, na contabilidade, eu comecei a auxiliar o antigo auditor. Eu comecei a auxiliar ele em alguns processos, gostei bastante, e ele passou num concurso da Caixa Federal, e aí a universidade me deu a oportunidade de assumir esse cargo. Então, eu sempre gostei dessa área de controle interno, de controlar, de fazer as coisas funcionar, melhorar um processo. Então, foi por mérito, aproveitando, a gente fala auditor interno, acha que é um cargo qualquer, não é. Então, só para vocês terem noção da grandeza desse cargo, da importância, eu queria que você falasse para nós, Eduardo, em quais setores da universidade você faz essa auditoria? E fora da universidade também, que é uma rua, do outro lado da rua. Pois é, Henrique. A universidade é multidisciplinar. Então, nós temos diversas atividades na Unimar que a gente faz auditoria. Desde rebanho bovino, produção de saneantes, análise de contratos, ProUni, FIES, processos acadêmicos, processos de produção de ração, de controle de frota, processos financeiros de prestação de contas relatórios de viagem, de fundo fixo. E também uma área interessante que a gente atua também, que é a área hospitalar. E a fazenda, E a fazenda, não deixa de esquecer da fazenda, que é muito importante para a gente também. Então, tem a área hospitalar também que eu atuo. Hoje a gente atua com uma equipe de 22 pessoas e eu tenho ali na minha equipe a auditoria de hospitalar, que envolve contas médicas, processos de farmácia, processos de faturamento hospitalar. Então, eu digo que é uma área muito abrangente dentro da universidade. E é onde que você busca tanto conhecimento, Que são áreas distintas, tem área veterinária, tem odonto, tem hospital, tem a fazenda. Como conhecer todas essas áreas e as suas peculiaridades? Henrique, eu tenho na minha equipe hoje médica auditora, enfermeira auditora, eu tenho técnico em enfermagem, eu tenho também alguns contadores dentro da equipe. Para conhecer todas as áreas, a gente tem que estudar. Não se audita o que você não conhece. Então, quando surge uma área para ser auditada ou a necessidade da empresa, eu preciso estudar esses processos, analisar o que se refere àquilo, montar um plano de trabalho e fazer a auditoria, atuar na auditoria desses setores. Que legal. Você falou que você faz auditoria no ProUni. O ProUni é um programa federal.
Como que funciona? Isso é uma curiosidade minha, particularmente, e acredito que da maioria das pessoas. Como que funciona essa contrapartida? A universidade cadastra o aluno, oferece o curso, e o que a universidade recebe em troca do governo federal? A universidade recebe a isenção de alguns impostos proporcional à bolsa que a gente concede para o aluno. E para isso a gente precisa auditar essa entrada do aluno aqui dentro. Além da questão legal, que tem alguns protocolos cumpridos pelo MEC, a gente avalia também os processos nossos que estão sendo seguidos. É uma área muito importante, porque além de ser um requisito legal, ProUni, MEC, inclusive a Receita Federal com a isenção dos impostos, nós temos também a questão operacional da própria universidade. Então a gente verifica, o aluno vem para conseguir uma bolsa do ProUni, ele faz a inscrição pelo Enem, depois se candidata e habilita a Unimar para concedente da bolsa. A partir do momento que ele está aqui dentro, é nossa obrigação, é nossa atribuição auditar esse processo para ver se está sendo seguido. Futuramente, se a Receita Federal cobrar esse imposto, a gente tem meios para mostrar para eles que o processo foi feito na maior legalidade possível. Foi seguido todos os requisitos para que esse aluno conseguisse essa bolsa aqui na universidade. A gente sabe que o trabalho, né, a atividade de auditoria não é nada fácil, né? E você tem uma equipe de 22 pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa equipe e quais são os desafios para você gerenciá-la. É uma equipe grande, né? Ainda mais falando em auditoria, os desafios que eu tenho hoje é manter essa equipe capacitada. Eu faço o gerenciamento dessa equipe. Então, a gente sabe que para gerenciar, a gente precisa conhecer as pessoas, conhecer os processos. E por ser uma área multidisciplinar, como médica, como enfermeiros, eu preciso também inteirar desses assuntos que elas auditam. O gerenciamento é feito de uma forma bem transparente. Eu faço reuniões mensais com feedbacks de processos, com análise de processos novos, com implantação de novas metodologias de auditoria. Então, dessa forma, eu consigo manter essa equipe alinhada com os propósitos da instituição. Então, o que eu prego primeiro para eles, Henrique, é seguir o protocolo institucional, visão, missão e valores da instituição. É um dos princípios nossos de auditoria que a gente segue, tanto da Unimar como do hospital. E depois eu mantenho a equipe capacitada nas suas respectivas áreas, nos seus processos de auditoria. E você falou que você gerencia a capacitação da sua equipe. Que tipo de capacitação, quais os cursos que eles fazem para eles se manterem ao nível, né, de excelência que é esse seu trabalho de auditoria? Na parte hospitalar, Henrique, a gente tem um contato muito bom com a Unimed, e lá tem a faculdade Unimed. Eles fornecem alguns treinamentos de auditoria online para a equipe de enfermagem nossa. Eu tenho também o CRC, que fornece cursos. Se os alunos tiverem interesse, pode entrar lá no site do CRC, que tem cursos gratuitos para os alunos que estão em formação. Minha equipe entra regularmente para fazer esses cursos, para se inteirar desses cursos. A gente tem também algumas capacitações internas, onde eu reúno a equipe. A gente discute esses assuntos de auditoria com a própria equipe e constrói conhecimento ali também. A gente tem apoio também dos professores e coordenadores do curso da universidade, quando precisa, para dar um apoio para a gente ou esclarecer alguns pontos que talvez a gente não consegue naquele momento ter elucidado, e com forma de capacitação também. E os próprios cursos que a universidade e o hospital oferecem. Então, eu sempre incentivo a equipe a estar participando, a estar se atualizando para conhecer mais sobre a nossa área. Que legal. Os pais, né, já que você estudou administração, hoje nós temos os pais da qualidade, né? E um desses famosos autores, ele disse que você não consegue gerenciar o que você não consegue medir, certo? Então, eu imagino que você trabalha com indicadores. Como que você visualiza esses indicadores? Quais as tecnologias que você utiliza para você controlar todo esse processo de auditoria, as principais? Henrique, essa fala é muito importante. Não se gerencia o que não se mede. Até no setor de auditoria, nós temos nossos indicadores internos de desempenho por colaborador, de desempenho da própria instituição, dos processos auditados.
E para isso eu utilizo uma ferramenta, o Excel, claro, que está no sangue dos contadores aí, é uma ferramenta muito boa. Eu tenho ERP interno, desenvolvido na própria instituição. Eu tenho alguns softwares externos que me auxiliam para poder fazer essa auditoria. E para mostrar isso para a diretoria, para conselho, até para as nossas partes ali, eu uso muito Power BI. Está muito difundido hoje, a universidade investiu no setor, investiu em licenças, investiu em capacitação para o setor, para que a gente desenvolvesse esses indicadores, onde eu tenho essa manutenção deles praticamente online. Tenho no celular da direção, eu tenho em tablet, eu tenho computadores espalhados pela universidade e pelo hospital, inclusive. Nós temos uma ferramenta muito importante também no hospital, que chama GIF, Gestão Inteligente de Faturamento. Ele realiza para mim uma pré-auditoria das nossas contas hospitalares. Mostra para os meus auditores quais são os pontos que eu precisaria melhorar ou alterar ou avaliar naquele prontuário do paciente. Isso me trouxe para o hospital uma redução de glosas hospitalares muito grande e aumentou o fluxo de faturamento. Você falou glosa hospitalar. Então, o nosso telespectador sequer sabe o que é glosa hospitalar. Então, desmistifica para nós esse termo. A glosa hospitalar é um valor que o convênio fala que não vai pagar. Então, eu tenho lá, por exemplo, lançado um medicamento na conta do paciente, eu não tenho evidência desse medicamento, eu não tenho evidência de que esse medicamento foi administrado no paciente. A gente fala muito em evidência em auditoria, tá, Henrique? A evidência é um dos pontos-chave nossos. Então, a gente busca evidências na nossa auditoria para que evite esse desconto na nossa fatura que o hospital vai receber. E a gente trabalha com esses processos para identificar essa evidência. Quando eu tenho evidência, eu sei que isso não vai ser uma glosa. Eu tenho como discutir com o convênio e dizer para ele, falar, olha, esse valor que você vai me descontar não é devido. Eu tenho a evidência que esse medicamento foi aplicado, que essa prestação de serviço foi efetuada, portanto, eu evitei uma glosa. Então, glosa é um valor que o convênio pretende descontar da nossa conta hospitalar. Pretende ou desconta e você reaver depois que você justifica? Eu tenho as duas situações. Nós trabalhamos de forma preventiva, que seria uma pré-auditoria desses prontuários, onde eu utilizo esse sistema GIF. Eu já minimizo, eu mitigo esse risco dessa glosa hospitalar. Claro que essa conta hospitalar vai para o convênio. Depois eu tenho a minha auditoria pós. Eu tenho uma auditoria pré e tenho uma pós. Mesmo se o convênio glosar essa conta, esse valor na minha conta hospitalar, eu consigo reverter isso com um recurso de glosa. Então, eu posso fazer um recurso depois e mostrar para o convênio. Você me glosou, mas agora eu tenho como mostrar para você. Mesmo assim, eu quero que você me pague isso aí. Pode ser revertida ou não. Que bacana. Agora, vamos falar de um tema intrigante, né? Hoje, o auditor é visto em todas as instituições como algo parecido com o demônio, certo? A pessoa quer ver o demônio, mas não quer ver o auditor. Então, nós precisamos desmistificar a figura do auditor. Como é que você pensa em fazer isso? Henrique, realmente, alguns setores, a gente passou por situações assim, nossa, lá vem a auditoria, o que eu fiz de errado? Mas isso, com o tempo, a gente mostrou, com confiança da auditoria, com confiança no nosso trabalho e nos pareceres éticos também, que a gente trabalha, princípios éticos que a gente trabalha, que a gente passa a ser um agente, um setor colaborativo nos processos daquele setor e da instituição. Então, quando você começa a melhorar esse processo, o auditado ou o departamento percebe que aquilo é bom para ele. Poxa, o Eduardo veio aqui, o setor de auditoria veio e atestou que eu trabalho certinho, não tem nenhuma recomendação, não tem nada de errado no meu setor. E com o tempo, Henrique, é engraçado que o pessoal começa a procurar a gente. Eduardo, estou com um processo aqui, eu quero melhorar ele, você pode me ajudar? Então, isso construiu na universidade, no hospital, uma cultura de controle, em que eles passaram a deixar de ver a gente como um ser fiscalizador e passou a ser visto como um agente colaborativo do próprio setor, da própria instituição. Mas foi com o tempo, Henrique, foi com o tempo. E você já pensou em implementar uma cartilha, um programa de compliance na instituição? Sim, a gente tem bastante estudo na instituição, com o apoio da diretoria. Nós começamos a criar em 2018 um programa de mapeamento de processos, de normas internas. Na verdade, intensificar. A gente tinha alguns, mas a gente começou
regulamentar e intensificar através de um sistema próprio isso aí. E a gente começou a praticar algumas práticas de compliance aí. Já praticava antes, mas a gente intensificou isso a partir de 2018. Que legal. Pessoal, o papo está muito interessante. É um assunto prático, né, que acaba envolvendo a todos na instituição. É uma área muito importante. Só que o tempo do primeiro bloco foi tão interessante que correu muito rápido. E com isso nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco e chamamos os nossos comerciais. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Em 2019, a Universidade Marília aceitou o novo desafio de levar a sua qualidade de ensino para todo o Brasil. Com a mesma essência do ensino presencial, a modalidade à distância da Unimar prioriza a excelência educacional. Atualmente, são mais de 40 cursos de graduação à distância e dezenas de cursos de pós-graduação. E com a plataforma de ensino da Unimar EAD, a tecnologia se torna uma aliada poderosa, já que o acesso à nossa educação de qualidade pode ser realizada quando e onde quiser. Câmera, foi som. Ação. Henry, você alcançou uma carreira de sucesso. Quais foram seus passos para consolidá-la? Olha, quando eu olho para trás, eu vejo que eu conquistei muitas vitórias, sabe? Sempre me dediquei e tive muita vontade de aprender. Mas mesmo assim, há um momento em que é preciso dar um passo à frente. E eu entendi que para me manter no mercado, era preciso me destacar. Fazer diferente e fazer cada vez melhor. Estar próximo de pessoas e instituições de referência, que me impulsionassem a construir a minha melhor versão e a ser como aqueles que eu admiro. O mercado está em busca de quem se mantém preparado. E você, está disposto a dar esse próximo passo? Pós-graduação Unimar. Inscreva-se em unimar.br/pós. Vem comigo. Vamos começar? Qual é o seu sonho? O sonho é a pista do caminho que devemos trilhar. Um sonho realizado é proporcional à coragem que temos. Então, pense grande. Seja do tamanho do seu sonho. E esse foi mais um Drops Unimar. Valeu? Valeu muito! Vestibular Unimar. Provas em 20 de outubro. Inscreva-se em unimar.br. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Gestão e Mercado. Eduardo Franco, já que nós estamos falando, né, de cara feia, que o auditor é comparado a um demônio, ninguém quer ver perto. É verdade que o perfil do profissional de auditoria é meio carrancudo, ele faz cara feia, trabalha com cara de bravo. Como é que você lida com isso perante aí os seus clientes internos? Na verdade, Henrique, essa imagem do cara feia, do carrancudo, é bem antiga, né? Hoje em dia, o auditor tem que ser amável, tem que ser respeitado, né? Porém, não precisa ser cara fechada, né? Eu tenho casos, por exemplo, que a pessoa chegou lá e falou, eu quero falar com o Eduardo. Eu falei, sou eu, Eduardo. A pessoa falou, nossa, eu pensei que era um senhorzinho de óculos de cara fechada. Eu falei, eu tenho óculos, mas não tenho cara fechada, né? E a gente trabalha muito também a questão da linguagem corporal. É muito importante, quando você vai conversar com o auditado, entender a situação dele, ter empatia com o auditado. Você vai fazer seu serviço e ele entenda, faça entender que faz parte do seu processo, do seu trabalho, fazer essa auditoria.
E para isso não precisa ser carrancudo. Chega de forma amável, chega de forma respeitosa e mostra o seu trabalho, entendeu? Que legal. Considerando a diversidade de áreas que você atua, né? Então você audita desde o silo, de um silo de produtos agrícolas, produção de leite, hospital, medicina veterinária, ou seja, a diversidade é muito grande, certo? Você já teve, assim, algumas situações inusitadas, atípicas, que você queria contar para nós? Já, Henrique, já sim. A gente passa por diversas situações. Nós temos a auditoria independente na universidade, né? Independente do porte da empresa, eu preciso de uma validação de uma auditoria independente, que é uma empresa contratada, ela avalia alguns processos internos nossos, as demonstrações contábeis e emite um parecer para isso. No escopo deles também está a verificação de controles internos. E nos nossos controles internos foi selecionado um inventário da fazenda. Bom, a gente estava na fazenda fazendo o inventário e chegou o auditor externo, que seria auditor dependente. E ele estava com uma dúvida assim, chegou para mim e falou: Eduardo, eu estou com uma dúvida que eu não consigo auditar aqui. Eu estou com a listagem aqui, eu tenho a relação de animais aqui, eu tenho o número deles, só que a minha dúvida é: o que é macho e o que é fêmea? Eu falei: como assim? Está na relação. Ele falou: não, lá no pasto eu não sei ver o que é macho e o que é fêmea. Eu falei: peraí, eu vou te mostrar. Eu tive que explicar para ele o que era na anatomia do animal, o que era um gado macho e um gado fêmea. Outra vez também a gente precisava medir a silagem de um caminhão. Eu não sabia medir metragem cúbica, eu preciso saber quanto cabe num caminhão para poder emitir um parecer. Então eu fui lá no almoxarifado, peguei um balde de silagem, fiz uma amostra, levei para a equipe de engenharia da universidade, me auxiliaram a fazer esse cálculo. Depois eu soube fazer o cálculo total do caminhão. Mas foi engraçado que a gente fala assim: nossa, o que tem a ver com contabilidade, esse serviço de olhar no gado se é macho ou se é fêmea, ou se você vai medir uma silagem, se pesa 5 ou 10 quilos, ou quanto cabe no metro cúbico. Tudo isso reflete no controle interno da instituição, reflete em gestão e, é claro, envolve parte financeira. Quando você fala em processos internos executados, seja de recebimento, de faturamento, de boi, no caso, que é um bem, é um estoque da universidade, tudo isso também acaba refletindo na parte contábil. Então, se você for ver todas as atividades que a gente desenvolve aqui dentro, tanto na Unimar como no hospital, no final mesmo vai refletir na parte contábil também, entendeu? Na parte de controle interno, na parte de compliance, na parte de auditoria, inclusive, que a gente valida todos esses processos aí. E nesse processo todo de auditoria, como é o seu relacionamento com a diretoria, com o conselho, com a reitoria? Henrique, a gente tem abertura, muita abertura, tanto na Unimar como no hospital, nos conselhos em diretoria, para propor melhorias, para explicar o nosso trabalho, o nosso resultado das auditorias. Nós trabalhamos de forma independente na instituição. Então, o vínculo da auditoria de processos é com o conselho e com a reitoria. Nós somos subordinados hierarquicamente às diretorias, mas nosso trabalho é de avaliação independente. Nós definimos no setor qual o nosso processo de trabalho, qual o nosso programa de trabalho, aonde a gente vai chegar, onde a gente vai auditar e valida com a diretoria esse processo de trabalho. E tem que ser independente, Henrique. Eu não posso ter vínculo, eu não posso ter conflito de interesse na instituição. Por isso que a natureza da operação em todas as auditorias, em todas as empresas, é a independência. E quando, por exemplo, você faz um trabalho, você verifica que determinada atividade ou determinado setor está dando prejuízo. Você tem a missão árdua, né, de informar o escalão superior. E como que é essa reação? O setor recebe um aporte ou ele é eliminado, ele é cortado? Na verdade, Henrique, a gente tem que estudar ou verificar o que ocorreu aquele resultado, né? Então, não é de forma imediata, porém tem resultado. Então, não dá para você falar que o setor está errado só porque deu uma inconformidade.
A gente tem que entender, esse é o papel do auditor também, entender o que aconteceu e propor melhorias para que isso se reverta, se elimine e melhore, entendeu? Então, é muito interessante porque a gente vê casos que tinha alto grau de inconformidade, como um resultado financeiro negativo ou com algum estoque com diferença, e a gente começou esse trabalho de auditoria focado nesse setor para reverter esse quadro. E depois a gente vê esse quadro revertido, é muito gratificante para a universidade, claro, e para o nosso trabalho, que a gente vê que a gente fez um trabalho legal ali e conseguiu reverter essa situação. E nessa sua trajetória aí de sucesso, Eduardo, teve algum caso assim atípico, inusitado, que conseguiu tirar a tua paciência? Tem um caso interessante, Henrique. Na fazenda a gente foi medir uma cerca uma vez e aí eu fui sozinho. Então estava sozinho na fazenda e chegou um terceiro lá e me intimidou um pouco, né? Fiquei com medo um pouquinho e aí eu falei, eu não vou ficar aqui não, eu vou embora daqui, eu não sei o que está acontecendo. E aí o carro deu problema. Estava eu e esse terceiro lá, e o carro deu problema, eu fiquei nervoso na hora ali. Faz parte dos registros de uma profissão, né? E aí eu fui usar o celular também não pegava. E depois, cena de filme. Cena de filme, coisa assim de cinema. Eu sozinho, faz parte do trabalho nosso, visitar as unidades. E aí eu consegui sair de um lugar, consegui numa planície, sinal, liguei para a sede veio me apoiar. Mas depois ficou tudo bem, ele entendeu o nosso trabalho, foi feito o serviço de uma forma bem tranquila, mas confesso que foi uma cena assim, interessante na minha trajetória aqui na faculdade. Uma cena que te deixou preocupado. Agora, uma cena ou um fato inusitado que te deixou muito feliz e satisfeito, assim, que você nunca esquece. O reconhecimento do nosso reitor pelo trabalho feito durante esse tempo todo. Ele chegou em mim uma vez e falou, obrigado pelo seu trabalho, eu confio no seu trabalho, não vou contratar uma empresa de fora, e eu confio em você. Isso me marcou muito, isso tem uns 10 anos aí, uma reunião de administração, e ele chegou em mim e falou, então isso é muito gratificante, mostra que o nosso serviço está sendo feito, está sendo reconhecido pela instituição, apesar de ser uma obrigação de a gente fazer as coisas correta, mas quando você tem um reconhecimento desse do nosso magnífico reitor, é muito gratificante, então eu me sinto muito honrado por esse reconhecimento. E vindo do nosso patrão, né, do Dr. Márcio, a gente sente que é verdadeiro, porque ele não é de elogiar, né, é uma pessoa autêntica. Eduardo, tem alguma nova prática da auditoria, alguma nova tecnologia, algum novo processo assim que você gostaria de implementar na Unimar, assim que é o teu sonho profissional, né, implementar tal programa, prática, processo, e qual seria? Henrique, tenho sim, uma prática que a gente, na verdade, hoje está tudo convergendo para isso, que seria a inteligência artificial de processos. Eu gosto muito de tecnologia, de inovação, e seria um sonho a gente ter esses processos de auditoria com esse auxílio dessa nova tecnologia. Porém, a inteligência artificial está para nos ajudar. Nada substitui o conhecimento do auditor sobre aquele processo. E seria um sonho mesmo a gente ter esses processos aí mais automatizados, mais controláveis para a universidade. Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a fazenda, né? Porque eu conheço a universidade, eu conheço o hospital. Quem é o gestor da fazenda e quais são os principais desafios na auditoria naquele local? O gestor na fazenda hoje é o Júlio, neto do Dr. Márcio. Ele administra a fazenda há algum tempo já. Serve de celeiro institucional, fazenda de laboratório dos alunos nossos aqui da universidade. E os desafios são os mesmos de todo o produtor agrícola, né, Henrique? Então, a gente tem safra, a gente tem entre safra, a gente tem produção de gado, e eu tenho baixa de valor da arroba, alta do valor da arroba, e isso tudo é desafio. O Júlio sempre busca nosso auxílio na questão de organização e controle. Algumas orientações também de processos internos, que ele sempre busca o nosso auxílio. A gente está sempre junto, conversando,
sobre o que pode ser melhorado, o que pode ser revertido na fazenda para o bem da universidade e melhoria nos processos e nos resultados financeiros da fazenda. Que legal. Bom, considerando que você é formado em contabilidade, você é formado em administração, você tem 2 especializações, né? E na Unimar nós temos vários alunos que assistem esse programa. Então eu queria te pedir, Eduardo, que você desse um conselho para esse aluno, ou que está no meio do curso, ou que está se formando. Qual é a receita de sucesso? A auditoria é uma área desafiadora, muito desafiadora. Os alunos hoje precisam estudar muito para estar em auditoria, atualização constante. A auditoria, eu falo que não é verificar processos só. A auditoria hoje é compromisso. O princípio ético também conta muito para você ser um auditor hoje. E sempre se está atualizando. Uma coisa que eu aprendi muito também, que eu tive muito sucesso, não é porque você é um auditor que você sabe tudo ou que você pode tudo. Quem está ingressando na área, até mesmo hoje, com 21 anos de carreira, eu sempre busco o auxílio dos pares para poder trabalhar. Então, eu sempre estou em contato com colegas de trabalho, com colegas de profissão, com pessoas de outras áreas para entender o processo, de mostrar para eles que eu preciso deles também, eles precisam de mim. Então, é esse conselho que eu dou. É uma área muito boa de se trabalhar, é uma área muito dinâmica. Eu tenho hoje reuniões diárias, eu tenho relatórios que eu tenho que fazer, eu tenho auditorias que eu tenho que fazer, reuniões com a administração. Então, é uma área muito boa de se trabalhar. Porém, é preciso foco e compromisso ético. E para o nosso aluno, né, falar em foco, para nós é relativamente fácil, mas traduzindo em miúdos, desenhando para o nosso aluno, o que seria esse foco? Como manter o foco? Através de estudos direcionados para a auditoria. Quem tem interesse na área de auditoria. A faculdade é muito boa, ela dá uma visualização do que é auditoria. Porém, a prática hoje é diferente do que a gente aprende. Porque, como eu já disse, a gente tem uma área muito multiprofissional em auditoria. Então, uma dica que eu dou... Se atualizar constantemente. Se atualizar constantemente. E está sempre, não perder o foco, você disse não perder o foco, é saber o que quer. Hoje em dia, os alunos hoje, em geral, não tem muito foco estabelecido, mas quando eu digo foco, é foco na profissão. Eu quero ser um auditor de que área, mas em que situação? Eu quero ser um auditor público, eu quero ser um auditor privado, eu quero ser um auditor independente, e direcionar estudo para isso, Henrique. Hoje a gente tem o Instituto Brasileiro de Auditoria Interna, e lá também tem muito material, eu sempre busco lá. Quer ter o foco em auditoria? Busque esse instituto, procurem o material que eles têm, procurem uma certificação de auditor interno que vocês vão se dar bem na carreira. Muito bem, o programa está muito atrativo, papo muito construtivo, só que o segundo bloco, Eduardo, já correu. Você percebeu o quanto a tua fala foi importante, né? Então, para nós encerrarmos esse programa, gostaria de dar um minuto aí para as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer o convite aí do Henrique para estar participando desse programa aqui. É um prazer também falar da minha área de atuação, falar da universidade, que eu tenho muito apreço e muito carinho, do hospital também, e desmistificar um pouco essa visão do auditor, essa visão da auditoria. E mostrar que a auditoria hoje está nas empresas cada dia mais intensa, cada dia mais presente, com o foco de melhoria contínua, melhoria de processos, melhoria de resultados, melhorias de procedimentos internos. Então, a auditoria hoje é para somar, para ajudar. Muito bem, Eduardo, quero agradecer e quero dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, eu sei que você faz a diferença. Muitos amigos comuns nossos, quando souberam que você viria, todos elogiaram, disseram que foi uma excelente escolha. Então, parabéns pelo seu trabalho e eu sei que desejar sucesso para você é redundância, mas muito sucesso. Com isso, nós encerramos mais um programa Gestão em Mercado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Gestão e Mercado. Apoio Cultural.
Unimar EAD. Seu futuro começa agora.